Meus irmãos, no decorrer deste mês nós estamos estudando os 5 solas do tempo da Reforma Protestante, isso no culto da manhã. Mas nos cultos agora, no período da noite, nós estamos estudando os 5 pontos do calvinismo. E nós já falamos sobre a depravação total e aí aprendemos que o pecado contaminou todas as áreas do ser humano, tornando ele assim totalmente afastado da glória de Deus. Nós também falamos a respeito da eleição incondicional. E aí nós aprendemos que Deus nos escolheu pela sua vontade, graça e misericórdia, não encontrando em nós nenhum mérito, nenhum valor. E agora, com a ajuda de Deus, nós vamos aprender um pouco mais sobre a expiação limitada. Terceiro ponto do calvinismo, e por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em João 10, e eu farei a leitura do primeiro versículo até o 18. João, capítulo 10. E aqui, meus queridos, nós iremos aprender que Jesus Cristo veio se sacrificar única e exclusivamente pelos eleitos, para que estes tenham vida abundante e uma vida conduzida por Ele. Vamos nos colocar em pé? E eu farei então a leitura, João 10, do primeiro versículo até o 18, diz o seguinte, a palavra de Deus: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo nos ilumine, abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender o que a palavra tem a nos ensinar. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto, como eu comentei, vai nos ajudar a entender o tema da expiação limitada. E quando eu digo expiação, eu me refiro ao perdão de pecados, à purificação dos pecados. Isso significa expiação. A grande questão que se levanta desse tema é o seguinte: Jesus Cristo morreu naquela cruz pelo perdão dos pecados de todas as pessoas, por todos os pecados que já existiram, que existem e que existirão. O Cristo se entregou naquela cruz única e exclusivamente pelos eleitos. Essa é a questão. Porque se a obra de Cristo é ilimitada, isso é, Cristo morreu pelos eleitos e pelos não eleitos,
Isso significa que uma purificação, um perdão de pecados foi concedido a pessoas que não se arrependeram. E aí nós temos um problema. Como Deus, um justo juiz, pode condenar alguém ao inferno, sendo que essa pessoa teve os seus pecados purificados? Mas se Jesus, o bom pastor, morreu única e exclusivamente pelos seus eleitos, então significa que um castigo pelos pecados dos incrédulos ainda está por vir. Esses pecados ainda não foram castigados, e por isso que existe toda a questão e a teologia do inferno. Essa expiação limitada não significa de forma alguma que o sacrifício de Cristo na cruz é de um valor ou de uma suficiência limitada, de forma alguma. O sangue de Cristo, o sangue do nosso Deus vertido na cruz, teria suficiência e poder para cobrir infinitos mundos. Mas aqui nós aprendemos que isso quer dizer que a eficácia e a obra beneficia única e exclusivamente as ovelhas deste pastor. Se Cristo tivesse morrido por todos, mas mesmo alguns se perdessem, e isso significaria que ele seria apenas um salvador em potencial. Não que ele veio realmente para salvar, efetivamente salvar, mas ele veio para dar uma possibilidade, uma chance de salvação. Mas quando nós lemos as Escrituras, isso não acontece. O Senhor não veio para dar uma chance de salvação às pessoas, ele veio para salvar. Essa noite eu vou ler vários versículos, os irmãos podem escutar e depois na gravação, se quiserem, podem rever. Mas, por exemplo, Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele veio para salvar e buscar o perdido. 1 Timóteo 1,15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio à terra com uma missão. Ele veio com um propósito de ser um Salvador real, não potencial, mas real. Foi um plano traçado para ter sucesso e eficácia do início ao fim, sem nenhuma possibilidade de frustração. Muito bem, agora que nós compreendemos o que é a doutrina da expiação limitada, vamos voltar para o texto aqui que nós lemos. Jesus, ele traz para a conversa um cenário que aquelas pessoas conheciam muito bem, que é a figura do pastor e as suas ovelhas. Aqui, ovelhas, o animal mesmo, né? A geografia de Israel ainda é muito difícil para a agricultura, mas era muito difundida a criação de ovelhas. Isso é uma prática que persiste até hoje. Essas ovelhas ficavam em apriscos, que era uma espécie de curral, mas apenas cercado por muros de pedras, sem teto, a parte superior era aberta, mas com uma porta muito pesada. E ali, durante a noite, na porta ficava então o porteiro. Esse porteiro tomava conta das ovelhas durante a noite, impedia que animais ferozes atacassem os animais, mas também impedia que os ladrões roubassem essas ovelhas. Logicamente, como o texto expõe, esse ladrão não entraria pela porta porque o porteiro está lá. Ele escalaria por uma outra parte do muro. Jesus, então, está estabelecendo um contraste entre ele como um verdadeiro pastor, o bom pastor das ovelhas, e outros que não são pastores. E aqui ele está se referindo aos líderes religiosos de sua época. Pessoas que eram entendidas da lei e das escrituras, mas que não cuidavam do povo, mas antes exploravam o povo e dele não cuidava. Não eram pastores, deveriam cuidar do povo de Israel como se fossem as suas ovelhas. Aqui diz então que o porteiro conhecia o pastor. Então, pela manhã, quando o porteiro ouvia a voz do pastor e o via se aproximar, então ele abria a porta
para o pastor, porque esse pastor era o pastor legítimo, o dono das ovelhas. E curiosamente essa identificação também acontecia com os animais. As ovelhas, ao ouvirem a voz do seu pastor, respondia imediatamente, porque era a voz do pastor delas, era a voz do dono. Elas não apenas ouvem, mas escutam, dão atenção, respondem. E isso acontece de fato, isso é verdade. E num sentido elevado e espiritual, o mesmo processo acontece com as ovelhas de Cristo, os servos de Cristo. Observem no versículo 3, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Ele chama as ovelhas que lhe pertencem. Esse é um detalhe muito importante. Isso porque em um mesmo aprisco poderia haver diversos rebanhos, dezenas de animais, rebanhos misturados que pertenciam a distintos pastores. Mas todas as vezes que um determinado pastor chegava na porta e fazia um som específico, uma chamada específica, cada ovelha respondia ao som do seu pastor. E não havia confusão. Elas seguiam o próprio pastor e jamais seguiriam a voz do pastor alheio. E isso nós vemos no versículo 4 e 5. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. A ovelha de Cristo sabe que pertence a Cristo. E Cristo sabe exatamente quais ovelhas lhe pertencem. Há um mútuo conhecimento de forma que não há confusão. E ainda hoje, lá os pastores do Oriente, ainda são capazes de identificar cada uma de suas ovelhas e chamar pelo nome. Eles sabem por características e pelo nome. Não há confusão, nenhuma é esquecida. Há um conhecimento. E da mesma forma, Jesus, o bom pastor, tem um conhecimento pessoal, íntimo e profundo de cada uma de suas ovelhas. Ovelhas que ele pretendeu salvar e de fato o fez. E da mesma forma como o pastor que leva as ovelhas para fora do aprisco, o Senhor Jesus, o pastor bondoso, amoroso e meigo, conduz as suas ovelhas para fora do aprisco de Israel e muitas vezes o aprisco do paganismo. O mestre está deixando muito claro que dentre o grande rebanho de Israel havia ovelhas que não lhe pertenciam, mas sim havia ovelhas que lhe pertenciam. Tanto que, se os irmãos observarem o versículo 16, ele diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus tem mais ovelhas, não só as que estavam dentro do povo de Israel, mas ovelhas que estavam fora do povo de Israel. E algo semelhante nós lemos no 26, quando Jesus está caminhando pelo templo e numa conversa com os judeus, ele diz o seguinte: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E aqui nós estamos aprendendo que Cristo tinha ovelhas dentro do povo de Israel, mas também ele tinha ovelhas fora do povo, em outro aprisco. Quem são essas ovelhas? Quem são essas ovelhas fora do povo de Israel? Irmãos, essas ovelhas somos nós. Nós somos as ovelhas. Nós não pertencemos ao povo de Israel, nós não somos judeus. Talvez aqui nós estamos num grupo grande, um ou outro seja judeu ou de descendência judaica. Mas aqui ele está falando de um grupo de ovelhas que não estava naquela comunidade. Glória a Deus, porque a salvação de Jesus Cristo chegou até nós, os gentios. Agora que nós aprendemos que Cristo tem ovelhas específicas, percebam o que diz o versículo 11, 14 e 15. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O 14 diz que ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas. E no 15 está uma expressão do 11,
Ele repete: e dou a minha vida pelas ovelhas. Cristo não se entregou pelas ovelhas de outros pastores. Ele não se entregou pela ovelha de outro dono. Não, ele se entrega totalmente pelas suas ovelhas, e isso aqui é muito importante. Um pastor, por melhor que fosse, ele jamais morreria pelo rebanho. Tudo que é descrito aqui como Jesus, o bom pastor, cabe única e exclusivamente a Jesus. Porque um pastor, por mais excelente que fosse, ele poderia se dedicar às ovelhas, ele poderia se arriscar por uma ovelha, mas entregar a sua vida pelos animais, ele não faria isso. Porque se o fizesse, todo o rebanho correria risco. Todo o rebanho morreria. Quem protegeria o rebanho? Mas aqui, o bom pastor, quando entrega a sua vida, a morte do pastor significa a vida para o rebanho. O bom pastor funciona de uma forma totalmente diferente. Jesus se entrega por completo pelo seu rebanho, isso significa vida. A amplitude da expiação é definitivamente restrita. Jesus morreu por aqueles que o Pai lhe entregou, pelos eleitos, pelos crentes verdadeiros, eleitos desde antes da fundação do mundo. E isso é o ensinamento da Bíblia. Esse é o ensinamento ao longo do quarto evangelho e de demais escrituras, aqui registradas na Bíblia. Cristo se entregou pela igreja, pelo povo de Deus. É o que nós aprendemos em João 17, que diz, 17:9, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ele não roga por todos. E algo semelhante nós lemos em Mateus 20:28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos. Opa, eu errei. Não diz todos. O texto termina dizendo, e dar a sua vida em resgate de muitos. De muitos, não de todos. Ok. Uma vez que entendemos então que Cristo tem suas ovelhas específicas e que morreu por elas, qual benefício isso te traz? Qual é o benefício de ser uma ovelha cujos pecados foram perdoados pelo sangue do bom pastor? Você, como ovelha de Cristo, o que a morte do pastor te trouxe? Quais são as bênçãos que esse supremo amor demonstrado na cruz trouxe para você? E aqui, baseado neste texto, eu quero trazer 3 benefícios de ser uma ovelha cujos pecados foram apagados, expiados por Cristo. Em primeiro lugar, nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. E isso está no versículo 9, que eu já li. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Irmãos, a obra realizada por Cristo na cruz o torna o nosso Salvador, a porta para a salvação, a única porta de entrada para o céu é o Senhor Jesus. Há muitas portas que conduzem à perdição. Larga é a porta e a estrada que conduz ao inferno, mas a porta para o céu é só Jesus. A porta para o Pai é só Jesus. Não há outra porta para as bem-aventuranças dos céus, da Nova Jerusalém, do que Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma. Há muitas portas que conduzem à escravidão. A escravidão dos vícios, escravidão dos pecados, escravidão do trabalho, da comida, dos prazeres, da aparência, da opinião dos outros. Mas Jesus é a única porta que conduz à liberdade. Jesus é a única porta que conduz à plena liberdade espiritual. E agora, não mais como escravos do pecado, não mais como inimigos de Deus, mas antes amigos de Deus, filhos de Deus, nós temos a certeza e a garantia da vida eterna.
1 Pedro 1, 3 e 4 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmão, irmã, não há nada que você possa fazer para perder a salvação que Cristo conquistou para você na cruz. Não há nada que você possa fazer para ganhar mais do céu que Cristo conquistou na cruz para você. Quem te dá a garantia da salvação é Deus, é Cristo. A garantia não está em você, mas está guardada, reservada nas mãos de Deus. E tudo isso porque um dia, lá em Jerusalém, o Deus encarnado se fez maldição por mim e por você. No mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer que nenhuma das ovelhas podem ser arrebatadas de suas mãos. Quem garante a nossa salvação é o bom pastor. Não depende de mim e não depende de você. O segundo benefício que nós temos pela morte de Cristo está no versículo 10, e é uma vida abundante. Não apenas uma vida eterna, mas uma vida abundante aqui na terra ainda. O versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu comentei no início que os ladrões não passavam pela porta, mas eles pulavam os muros, e eles vinham para isso, para roubar, para matar e para destruir. Mas o bom pastor, o nosso pastor, o seu pastor, o meu pastor, ele dá a sua vida, não para trazer a morte sobre você, mas para que você tenha vida abundante. E o que é vida abundante? Vida abundante é vida plena. Vida abundante é uma vida cheia de bênçãos. Vida abundante é uma vida cheia de graça. Romanos 5,17. Cheia de alegria. 2 Coríntios 8,2. Cheia de paz. Filipenses 4,7. Cheia de bondade e fidelidade de Deus. Salmo 23,6. Isso é vida plena. Isso é vida abundante. Logicamente, nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por tormentas, mas a vida plena que Deus nos promete é uma vida cheia de bênçãos, apesar das dificuldades, apesar das guerras, das lutas e das batalhas. Nós temos essa esperança e a certeza de viver uma vida plena ainda nessa terra. Certa vez, eu conheci uma senhora crente, de família crente, muito tradicional, e 100% das vezes que eu a vi e alguém lhe perguntava: e a senhora como está? A resposta era a mesma: estou na peleja, estou na peleja. E aquilo me dava uma certa curiosidade, porque eu olhava para um lado, uma casa bonita, carro na garagem, geladeira cheia, dinheiro no bolso, saúde, união familiar, estava tudo bem, tudo em paz, tudo em ordem. Estou na peleja. Isso me chamava muita atenção. Era uma pessoa crente que conhecia a palavra, mas havia tomado a decisão de, apesar de ter em Cristo um banquete de vida plena, tomou a decisão de viver na miséria de vida, miséria espiritual, mesmo tendo um banquete servido pelo bom pastor Jesus Cristo. Deixa eu te perguntar, irmão, irmã, você tem uma vida abundante? Eu não estou te perguntando se você tem certeza da salvação. Ok, você crê em Jesus, você vai para o céu, maravilha. A minha pergunta para você, e é você que deve responder, é: a sua vida é uma vida abundante, marcada por alegria,
Você desfruta da sua vida com leveza, com um sorriso no rosto, com paz no coração, apesar das dificuldades, apesar do choro muitas vezes. A sua vida é alegre. Você sente as bênçãos de Deus, você percebe, reconhece, você é grato a Deus. Ou não, a sua vida é meio cinza, chata, difícil, tudo é pesado, tudo é enrolado, tudo é complicado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. O bom pastor te deu todas as condições para que você tenha uma vida plena nele, uma vida satisfeita nele. Se arrependa de sua má conduta, busque em Cristo uma vida abundante, porque Ele, com a sua morte, te deu tudo o que você precisa para viver uma vida abundante agora. E em terceiro e último lugar, o terceiro benefício que nós temos com o sacrifício de Cristo é uma vida conduzida por Ele. Não apenas uma vida eterna, não apenas uma vida abundante, mas uma vida conduzida por este pastor. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O texto nos ensina que todas, absolutamente todas as ovelhas de Cristo serão conduzidas por Ele. Nenhuma ficará para trás, nenhuma será esquecida. Todas serão alimentadas e pastoreadas por Cristo. E é por isso que nós temos toda a esperança e convicção de ter uma vida abundante aqui, porque quem nos garante, quem nos proporciona isso é o Senhor Jesus. Nós estamos totalmente seguros e acompanhados de Cristo. Nós não estamos sós. Jesus não é um mercenário, Ele não é um trabalhador assalariado, Ele não é um empregado que quando chega o perigo ele foge. Não é. Ele é o nosso dono, nós pertencemos a Ele, Ele nos defende, é Ele quem nos conduz também pelos vales, pelas lágrimas e pelas dificuldades, mas Ele jamais nos abandona. E é por isso, por causa da condução de Cristo Jesus, que nós podemos ter uma vida abundante, feliz e prazerosa ainda nesta terra, porque é Ele quem nos conduz. Mateus 28b diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Queridos, a doutrina da expiação limitada pode parecer muito teórica, distante, mas não é. Nela nós somos relembrados do tamanho do amor, da graça e da misericórdia de nosso Deus. Se não fosse pela expiação, se não fosse pela obra de Cristo, pela purificação dos nossos pecados, nós ainda estaríamos caminhando rumo ao inferno, perdidos. Louvado seja Deus, louvado seja o Deus Pai que nos predestinou, nos escolheu. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo que se entregou naquela cruz em nosso lugar. Louvado seja o Espírito Santo que aplicou a obra de Cristo em nós. Uma obra que produz vida eterna, uma obra que produz uma vida abundante e uma obra que nos garante a condução do nosso bom pastor. Que Deus muito nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Muito obrigado, Pai, porque podemos ter vida abundante no Senhor. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor sempre nos acompanha, nos orienta e nos instrui. Muito obrigado, porque o Senhor nos capacita a cada dia a vivermos vidas santas diante do Senhor. Temos pecados, temos problemas, falhas, mas sabemos que o Senhor nos perdoa. O Senhor esteve nessa terra, sabe o que é padecer, Senhor Jesus. Por isso nós te louvamos e te engrandecemos. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor sempre nos escuta. Em nome de Jesus nós oramos, o nosso Supremo Pastor. Amém.